Isso aí, fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá eu aqui de novo, Marcos Rosa, para falar mais um pouquinho com vocês sobre a norma NR13. Domingão hoje, top de linha. Pessoal aí que está me acompanhando já há 2 semanas aí no grupo VIP, né? No nosso grupo Maratona NR13. Hoje é a última live aí que a gente vai fazer sobre as aulas, né? Então eu fiz uma live sobre a aula 3, a aula 1 na quarta-feira. Fiz uma live sobre a aula 2 na sexta-feira e hoje a live da aula 3, né? Então, se vocês quiserem fazer perguntas sobre a questão do treinamento de inspeção de caldeira, inspeção de integridade de caldeira e cálculo de vida remanescente que vocês assistiram, então fiquem à vontade. Tem um cardzinho aqui embaixo, ó, com um ponto de interrogação para você usar aí para fazer a sua pergunta, tá? Claro que a gente vai responder as perguntas mais diretas ao assunto de hoje, que é respondendo perguntas para os alunos sobre a aula 3 do curso de inspeção de caldeira, né? De integridade de caldeira, beleza? Já tem uma pergunta aqui, vamos ver se ela já é uma pergunta Vixe, já tem um monte de pergunta. Já apareceu um monte aqui, vamos lá. Vamos começar então aqui. Essas aqui são as perguntas que estavam no card. Pessoal, quem tiver aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre... Que é de hoje, a pergunta sobre a aula, pera aí. Boa tarde. Pessoal, ainda não tem nenhuma pergunta. Eu separei aqui algumas perguntas sobre o tema da aula que me fizeram já hoje e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira pergunta que eu separei é o seguinte, ó. Sobre a API 510, né? O mais importante, pelo que eu vi, a pessoa colocou dessa forma, ó, sobre a API 510, o mais importante, pelo que eu vi, é o histórico mais antigo comparado com o atual. Por que você usou todos os valores no curso? Ah, legal essa pergunta aqui, gente, bacana. Ó, imagina aqui, ó, ele está perguntando o seguinte, veja bem. Pela API 510, conforme a aula 3 mostrou, eu peguei lá o histórico no curso, né? Eu fiz alguns exemplos, e um dos exemplos eu peguei lá 6, se eu não me engano, os 6 últimos anos de inspeção periódica, os 6 últimos anos como histórico. E aí, realmente, o que mais importa para a questão da vida remanescente é o primeiro ano mais antigo, que seria lá de 2015, por exemplo, e o desse ano de 2020, vamos dar esse exemplo. Ou 2014 e 2020, que é o ano que você está fazendo a inspeção atual. Beleza? Então esse aí é realmente o mais importante. Por que eu uso todos os anos e faço um demonstrativo de taxa de corrosão para cada ano? Isso aí é para ajudar o cliente a entender como que está indo a progressão dele, ou a qualidade do trabalho dele, qualidade no tratamento de água, na operação da caldeira, para que ele entenda aonde que a sua caldeira, que ano que a sua caldeira teve o maior desgaste. Então, por isso que eu faço desse jeito, que no final o resultado dá igual, mas ele consegue ver aonde teve o maior desgaste da caldeira dele, que ano. E aí ele pode falar assim, olha, em 2014, né, em 2018, por exemplo, eu tive um desgaste na caldeira de 2,5 décimos. Olha aqui, a diferença entre 17 para 18, nesse ano eu tive um desgaste de 3 décimos na caldeira. Coisa anormal. Então, nos outros eu tive 1 décimo e nesse ano eu tive 3 décimos. Por quê? Aí ele pode pegar no histórico dele e ver que, por exemplo, a caldeira dele sofreu ali uma alteração de fornecedor de tratamento de água, ou ele perdeu um operador muito experiente que ele tinha na caldeira e deixou ir outro operador lá, ele teve que recontratar uma pessoa e essa transição aí prejudicou aí o bom andamento da qualidade da água e, enfim, a qualidade do equipamento também. Então você tem um desgaste maior quando você não tem controles, né? Por isso que a gente faz dessa forma, mas realmente o mais importante do histórico é a mais longa e a mais curta.
Então isso quer dizer, só resumindo aqui, que se você tiver um histórico, Marcos, eu não tenho histórico anual, mas eu tenho um relatório aqui, o meu cliente me apresentou um relatório de 2010, olha só, meu cliente me mostrou um relatório de 2010 e eu estou fazendo a inspeção agora em 2020. Eu posso usar esse de 2010 para fazer o cálculo de vida remanescente e considerar isso como um longo prazo, né? Ou seja, uma taxa de corrosão de longo prazo? Pode sim, desde que você tenha realmente a comprovação através de relatório, beleza? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre o tema, tá? Aqui uma pergunta do Milton. Valeu, Milton, obrigado pela pergunta, tá? Boa tarde, Marcos. Poderíamos utilizar esses cálculos para a linha de gás natural, por exemplo? A API 510 e a API 579, você dá uma olhada lá primeiro, né, no manual ou no projeto da sua tubulação de gás natural para avaliar. Eu acredito que sim, porque é uma norma de integridade, não é uma norma de vaso de pressão, tá? É claro que os critérios, as documentações, os relatórios que a gente emite, que eu emito, né, que eu entreguei para vocês também, que eu mostrei para vocês, na verdade, através do treinamento, eles não são para linha de gás. A tubulação que eu ensino é tubulação de processo. Entra linha de gás? Entra, mas em outra vertente, não simplesmente, né, no caso de linhas de gás privada ou até essas linhas de gás natural que passa no meio da cidade, né, que a gente chama de públicas, né, linhas públicas, por exemplo. Essas eu desconheço. Agora, a questão das tubulações, a questão da integridade, desgaste e vida remanescente, você pode usar para vasos de pressão, tubulações, tanques, qualquer um desses, tá? Os cálculos vão ser o mesmo. Obrigado, Milton, pela sua pergunta. Onde está essa prova? O Ronald perguntou. Ronald, cara, você tem que esperar lá no grupo, tá? Eu acredito que a prova já foi até entregue já. Você tem que esperar lá no grupo, tá? O pessoal do grupo que vai dar toda a diretriz aí sobre essa questão aí, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Deixa eu ver outra aqui, outra pergunta. Boa noite, onde está essa prova? O pessoal está querendo fazer a prova, né? Pessoal, a prova, como eu disse aqui pro Ronald, é com o pessoal do grupo lá, a minha equipe que está lá no grupo, né? Todas as pessoas que estão administrando o grupo que vão colocar. Siga os dados, o passo a passo que está lá no grupo. Lá no grupo eu sei que eles colocaram um link para você fazer um cadastro. Aquele cadastro é que vai te mandar no seu e-mail a prova, tá? Vamos lá. Qual o tempo máximo para quem fez a pergunta foi a Dani Massaro. Qual o tempo máximo para que a caldeira seja liberada para o cliente após a inspeção? Se o resultado for favorável, já está liberada automaticamente, tá? Geralmente a gente pede para esperar voltar às operações depois que você entrega o relatório, porque já é uma garantia de que se ele tiver uma fiscalização, esse relatório já está na mão dele. Então por isso que a gente sempre entrega o relatório muito rápido. Quando a gente faz o relatório, por exemplo, em torno de 15 dias, 20 dias no máximo, a gente já está entregando a documentação, dentro do prazo, geralmente, da manutenção do próprio cliente, tá? Agora, ela vai estar liberada já de imediato. Se você tiver os dados, tiver feito os cálculos de vida remanescente, souber que ela tem lá, sei lá, 10, 30, 40 anos ainda para frente para utilizar, você pode já liberar, tá? Lembra que tem que ser relatório conclusivo, tem que ter o prontuário, tem que ter todas as avaliações, as análises. Então, geralmente, o que acontece? Não é quem faz o trabalho de campo que faz a avaliação, geralmente. Então, por isso que sempre demora um pouquinho, não é imediato assim. Não, eu saí da caldeira aqui já está liberado. A não ser que você laude tudo lá, que você seja responsável pela partícula, pelo ultrassom, pela metalografia e faça todos os laudos lá na hora,
né? Aí você pode liberar. Mas desde que tiver aprovado, você pode liberar para o cliente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Pergunta do Arnaldo. Ô Arnaldo, boa noite. Boa noite. Estou saindo para o trabalho. Ô cara, bom trabalho para você. Que Deus abençoe, viu? A sua aula fica gravada? Ó, a live vai ficar no IGTV, tá? Você pode assistir mais tarde depois. Pena que você não vai poder fazer outras perguntas, tá? Mas ela fica gravada sim. Agora as aulas do curso vão ficar disponíveis até amanhã às 19 horas, tá? As aulas do curso até amanhã às 19 horas. Beleza? Vamos ver aqui a pergunta do Henrique. Para calibrar uma PSV, uma válvula de segurança, preciso ser credenciado ao Inmetro ou somente um manômetro RBC serve? Somente um manômetro RBC serve, desde que ele tenha rastreabilidade, tá, Henrique? Apesar de estar fora um pouco do tema aí, é isso aí. Só um manômetro RBC, que esse manômetro tenha sido calibrado por um laboratório credenciado, entendeu? Isso que é a rastreabilidade, tá? Eu já fiz alguns vídeos sobre isso aí, mas beleza. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Vamos lá, outra pergunta. Henrique Melo. E Henrique, quando vai abrir as turmas dos cursos pagos? Essa semana, Henrique. Fica atento ao grupo aí, que você vai ter uma surpresa boa. Fica atento aí, cara. O grupo aí é onde vai rolar todas as informações aí que você precisa, tá? Vamos ver outra pergunta aqui. Boa noite. Boa noite, não recebi a prova. Qual seria o prazo de entrega? Até amanhã às 17 horas. Desculpa, até amanhã às 19 horas. Pessoal, mas fiquem tranquilos, tá? Que se tiver algum problema de desencontro quanto à prova, a gente estende o prazo, tá? Mas isso aí, a princípio, tá tudo normal. O pessoal tá disponibilizando a prova para quem faz o cadastro lá no Simpla. Vai ter lá um link lá no grupo, lá para você seguir. Siga o que está no grupo, gente. Siga o que está no grupo. Vamos ver aqui outra pergunta. O Ribeiro, para dimensionar alvéolo, pode usar profundímetro e com isso conseguir a parede remanescente? Pode sim, se você tiver um equipamento que te dê uma certeza no que você faz, você pode usar sim. Você viu o que eu fiz? Gente, ó, às vezes não é todo mundo que tem esses equipamentos, né? Por isso que eu ensinei do jeito mais simples que tem. Você pode usar até um tridimensional se você quiser, e se você tiver aparelhos tridimensionais para isso, né? Aqui o Ribeiro está falando sobre um profundímetro. Eu nem conheço esse equipamento, tá? Não conheço. Eu estou falando que pode aqui, mas se você tiver um instrumento ou um equipamento que te dê essa informação, pode usar tranquilo, tá? Não tem problema. Mas eu ensinei com a massa plástica, que é a coisa mais simples que tem. Então, até o pessoal está comentando, né? Falou assim, o jeito que você ensina é bem simples, é bem prático. É isso aí que eu tento trazer para vocês, uma coisa mais prática possível, para que vocês, como profissionais habilitados, possam ir lá e realmente ter um resultado, né, dentro do que se espera, que é um resultado justo, honesto e correto, tá? Beleza? Obrigado pela pergunta, Ribeiro. Você pode usar, cara, pode usar qualquer tipo de instrumento que for necessário aí para você fazer a sua inspeção, tá? Vamos ver aqui a outra pergunta do Júlio César. Quanto tempo dura o certificado da gente para a gente tem que renovar? Tem o curso de operador. Cara, sua pergunta ficou meio confusa. Quanto tempo dura o certificado da gente? Ou a gente tem que renovar? Tem o curso de operador. Se for operador de processos ou operador de unidades ou operador de caldeira, se for operador de caldeira, a norma NR13 não fala nada sobre reciclagem, ela fala sobre atualização, tá? Então você tem que se atualizar se acontecer o quê? Se a sua caldeira, a caldeira que você está trabalhando, ela for modificada e você precisar sofrer aí um treinamento de atualização, isso não é de novo 40 horas, você vai pegar só a atualização que ela passou, né? E vai fazer uma renovação ali, uma atualização só daquele item. Vou dar um exemplo aqui. Então você tem uma caldeira lá, você trabalha numa caldeira de 21 kg de pressão.
e aí ela foi retrofitada. Foi uma empresa de engenharia, fez uns recálculos e falou, não, agora essa caldeira vai passar a ter 28 quilos de pressão, então ela vai ter que usar uma válvula a mais de segurança, ela vai ter que... eu vou colocar aqui um superaquecedor para ter um vapor superaquecido e não só o saturado, que eu vou mudar meu processo. Então os operadores, nesse caso, eles têm que fazer o quê? Uma atualização sobre o treinamento que eles já tinham. Então imagina que você já tem um treinamento de 40 horas, nesse caso você faz uma atualização aí de, sei lá, de 6 horas para aquilo lá que foi mudado, só para aquilo. Outros aspectos que você precisa atualizar é quando alguém sofre um acidente ou incidente, ou isso aí tem a recorrência de incidentes, né? Então esses 3 itens aí, acidente, incidente ou recorrência de incidente. Aí você tem que fazer o quê? Retreinar para aquele assunto específico. E aí isso seria uma atualização e não uma reciclagem. Então você não precisa renovar curso. Ah, Marcos, mas eu trabalhava numa empresa X e agora eu estou indo para uma empresa Y. Aí você tem que fazer de novo o curso. Mesmo a caldeira sendo igual, às vezes os procedimentos são diferentes, operacionais, porque cada empresa tem o seu. Então aí você tem que ser retreinado sim, tá? Mas aí tem que fazer todo o curso novamente. Beleza, Júlio César? Obrigado pela pergunta, cara. Vamos ver se tem mais alguém aqui que fez alguma pergunta. Vamos ver aqui o Valdésio. Obrigado, Valdésio, pela pergunta. Olha lá, ó. A posição relativa da trinca no tubulão tem influência na avaliação da integridade? Cara, presença de trinca em tubulão é inaceitável, independente da sua posição. Eu entendi a sua pergunta. Se ela estiver na horizontal ou na transversal, no formato do balão, do tubulão, por exemplo. Independente da direção, ela é inaceitável, tá? É claro que se você tem uma trinca na longitudinal, no balão, talvez ela tenha menos relevância do que uma trinca na transversal entre duas furações, por exemplo. Então você tem esses aspectos. Porém, isso é indiferente. Você tem que remover a trinca, fazer sim a manutenção, independente da posição da trinca, tá? Você tem razão, influencia sim, mas a gente não leva isso em consideração, essa influência, tá? Beleza? Obrigado pela pergunta, viu, cara? Tem que reparar, cara. Se tiver trinca no balão, ferrou. Vamos ver aqui. Fiz a inscrição da prova e ainda não recebi o acesso. Vai receber, cara. Fica frio aí que vocês vão receber. Valdésio. Se num período de 5 anos não houver registro de espessura em 1 ano, como proceder? Peraí, deixa eu entender a pergunta. Se num período de 5 anos não houver registro de espessura em 1 ano, não houver registro de espessura em 1 ano, como devo proceder? Tá, ó, pelo que eu entendi a sua pergunta, você tem lá registros de espessura e aí 1 ano falhou. Ah, eu tenho aqui, ó, 2016, 17, 18, 19 e 20. Nossa, 18 não tem medição de espessura, então falhou esse ano aqui. Não tem problema, você usa os outros para você ter o mesmo resultado, tá? A única coisa é que esse ano de 2018 você não vai conseguir ter um parâmetro mais assertivo para ajudar o seu cliente. Mas lembra que eu falei no comecinho? O importante é o primeiro, que é o mais antigo, e o atual. Esses são o principal histórico que você precisa para realmente desenvolver e criar ali o seu relatório de cálculo de vida remanescente, tá bom? Obrigado pela pergunta aí, cara. Vamos ver outro aqui. Ó, o Júlio César falou que é de caldeira, ele é operador de caldeira. Valeu, Júlio César. Vamos ver aqui a pergunta do Gerson. Sou engenheiro de produção mecânica. Posso trabalhar e emitir ART para a inspeção de NR13? Ô Gerson, precisa ver as suas atribuições, cara, as atribuições do seu curso, tá?
Se você é engenheiro de produção mecânica, eu já vi alguns engenheiros de produção mecânica assinando, tá, ART para vaso de pressão, sim. Agora, eu recomendo que você vá até ao órgão, né, que é o CREA da sua localidade aí, para que você consiga ter mais informações. Não é natural isso, tá? Porque quando você tem a palavra produção dentro de engenharia, no meio de engenharia e mecânica, isso te dá um poder mais gerencial, né? Te dá um poder mais empreendedor e gerencial do assunto. Então, agora sim, se a pergunta fosse, posso trabalhar com a NR13 sendo engenheiro de produção mecânica? Pode, qualquer um pode trabalhar com a NR13, basta querer, você entendeu? Então, você pode trabalhar com a NR13 o tanto que você quiser, desde que você tenha especialização, desde que você seja qualificado para isso, né? Tenha aí os conhecimentos necessários para atuar na norma. Então, você pode sim atuar tranquilo e calmo, tá? Ah, mas e aí, eu vou atuar e como que eu vou assinar? Você tem que ter um parceiro, tem que ter uma pessoa. Vamos supor que você vá no CREA agora e o CREA fala, não, produção mecânica não pode assinar. Aí você fala, não, beleza então, mas eu quero atuar na área. Posso? Pode atuar na área, desde que você tenha um parceiro lá que faça para você a supervisão desse trabalho, que seria aí sim um profissional habilitado, um engenheiro mecânico, né, ou naval, que tenha as atribuições necessárias. Mas, cara, vá atrás das atribuições, verifique aí, pegue a sua base, né, da sua faculdade, da sua formação, vá até o CREA e se atualize lá com eles, tá bom? Vai ser muito bom, cara, porque a NR13 de dentro do que eu chamo a NR13 de um subnicho da engenharia mecânica, né? Então, dentro dessa engenharia mecânica, a NR13 é a norma que mais tem crescido dentro do Brasil e que mais tem dificuldade. Então, imagina assim, ó, se você tem tanta dificuldade, por que você não, se existe, né, tanta dificuldade, por que você não atua para ajudar as pessoas a entender melhor isso? É isso que a gente faz aqui, a gente tenta ajudar as pessoas a entender o quão bom é trabalhar com a NR13, por isso que apesar de eu ter uma empresa que trabalha com a NR13, né, eu estou aqui ensinando vocês a trabalhar, porque tem muita gente ruim, cara, no Brasil aí, ruim mesmo, que não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, e aí começa a deixar o mercado ruim, pior ainda do que está. Tem gente que nem gosta de me ouvir, porque eu falo as verdades na cara. Isso aí dói um pouco, né? Principalmente para quem acha que é os bambambam aí da engenharia. Mas infelizmente isso acontece. A gente vê muita coisa errada dentro das documentações e tudo mais. Por isso que a gente ensina aqui o básico, tá bom? Obrigado aí, cara, pela sua pergunta, viu, Gerson? Boa sorte para você. Vamos ver aqui, ó. Outra pergunta aqui do Rafa. Ô, Rafa, e aí, cara? Beleza? Ó, o Rafael é meu aluno aí, ó. Rafa, vamos ver. Sou aluno do Marcos, beleza. Podem fazer o curso de alta performance que vocês não vão se arrepender. Ô, Rafa, obrigado, cara. Muito bom, muito bom. Legal, o pessoal vai gostar sim, Rafa, com certeza. Obrigado, Rafa, pela sua interação aí, cara. Obrigado mesmo. O Rafael, ele, além de aluno, ele se tornou um amigo meu. O cara é muito bom. E ele tá já atuando na área, hein, pessoal? Já tá atuando na área. Vamos ver aqui outra pergunta aqui. Obrigado, Rafa. Henrique, qual a parte do ASME 2 fala sobre as inspeções de solda? ASME 8, divisão 2. Cara, você vai ter que procurar, meu. Eu não vou lembrar de cor, mas eu sei que existe um ASME inteirinho só para solda. Aí você vai lá e procura, beleza? Ô Henrique, tem um curso, cara. A gente tem um curso que ensina também. Inclusive o Rafa que tá aí, ele é da turma 3. A gente deu esse curso pro pessoal da turma 3, que é um curso de formação para profissional habilitado, mas para o cara fazer documentação de soldagem, que é EPS, RQP, IEIS, né? Tem assim, são 8 horas. Quem faz esse treinamento é um especialista que o nome dele é Emerson Bento, tá? Ele é inspetor de soldagem FBTS nível 2, ele é engenheiro de solda também, engenheiro de soldagem. Então,
O cara sabe tudo. Eu não sei tudo de solda, por isso que eu não vou nem me arriscar aqui responder essa pergunta para você, cara. Mas obrigado pela pergunta aí, viu? Valeu, Henrique. O Henrique está participando bastante hoje aqui. Obrigado, viu, Henrique? Vamos ver outra do Henrique aqui. Você poderia explanar um pouco sobre as multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho referente aos descumprimentos da NR? Cara, a única coisa que eu vou falar para vocês, eu tenho um vídeo no YouTube, não sei se está aqui no IGTV do Instagram, mas no YouTube eu tenho certeza que está, porque ele é um pouco mais antigo, que fala sobre NR28, tá? Quer ver, ó, eu vou até tentar achar aqui o nome, eu mostro para vocês, que eu tô com o computador ligado aqui. E a NR28, cara, é a norma que fala tudo sobre a questão de multas. É muito legal isso, essa pergunta é muito pertinente, porque apesar de não estar linkada aí ao... Deixa eu ver aqui, ó, NR28, vamos ver se tem alguma coisa. Aqui, ó, essa aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Aí eu vou falando aqui, ó. Eu tava bonito aqui pra caramba, aí, ó. Ó, o tema, olha aqui, gente, o tema é esse aqui, ó, o Henrique, ó. Convença seu cliente a aplicar a NR13 usando a NR28, multas e penalidades. Ó, são 41 minutos, cara, de aula, tá vendo aqui, ó? 41 minutos, olha ali, ó. 41 minutos de aula aí, eu falando sobre essa parte aí. Então, vamos voltar aqui. Opa, voltou. Então, cara, assim, só para você ter uma ideia, se eu for responder isso aqui com base nesse vídeo, eu vou ficar 41 minutos falando, então não consigo. Mas use a NR28 para isso, lá tem todas as tabelas, tem os valores, tem, isso aí é pelo FIR, né, que a gente chama, que é um valor já pré-definido desde 2000, cara, isso aí. Então é bem legal. E ó, eu não me lembro exatamente o vídeo, eu lembro que eu fiz o vídeo, por isso que eu mostrei para vocês aqui. Que o vídeo é quer ver a data do vídeo? De dezembro de 2019, tá? O vídeo é de dezembro de 2019. E quando eu fiz esse vídeo, eu lembro que eu fiz uma simulação, tinha casos que 50 vasos sem válvulas de segurança dava em torno de, sei lá, 16 milhões de reais em multa. Então é algo astronômico. Só para você ter uma ideia, o tema fala, ó, ajude o seu cliente a entender que aplicar a NR13, olha lá, aplicar a NR13 usando a NR28. Então faz todo sentido, cara. Obrigado aí pela pergunta, Henrique. O Henrique tá fazendo umas perguntas boas hoje, hein? Vamos ver outra dele aqui, ó. Henrique Melo. Um vaso que armazenou GLP, posso considerar a eficiência de junta, que armazena GLP, posso considerar a eficiência de junta 0,7? Cara, precisa ver o projeto, mas eu vou falar para você o que eu acho. Eu acho que não. Desculpa as perguntas fora do contexto. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu sei que fluido tóxico ou letal não pode, tá? Então não pode. Fluidos letais não podem. Mas GLP eu não tenho certeza. Eu acredito que tem que ser a eficiência de junta. Tem que ser radiografada os vasos de pressão para esse equipamento, tá? É claro que quando for vaso de pressão, se você tiver um bujão de gás da sua casa, por exemplo, ele não enquadra como vaso de pressão. Então, não necessariamente aquela solda, né, naquele material ela vai ter eficiência de junta de 1. Mas se for vaso de pressão, de grande porte, inclusive, eu acho que é 1. Não tenho certeza, cara. Mas eu fiquei curioso. Eu vou pesquisar isso aí, vou fazer um vídeo sobre isso depois. Bom, obrigado, Henrique, pela pergunta. Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Vamos ver aqui a do Valdésio. Valeu, Valdésio, pela pergunta. A presença da martensita na estrutura após análise metalográfica reprova a caldeira? Não reprova, tá? Só que eu vou falar a verdade pra você. Você não vai achar martensita lá, só se você tiver solda. Aí a presença de solda fora de projeto, aí eu já sugiro que você faça uma inspeção mais aprofundada, que seria talvez uma partícula magnética nessa região para saber se a solda não gerou trinca. Porque a única coisa que vai dar martensita naquele material, no material de caldeira, que seria o 516, seria uma têmpera, né? Ou seja, um tratamento térmico com têmpera. Para isso acontecer lá no local,
tem que ser o quê? Uma aplicação de solda sem pré-aquecimento. Ó, então imagina que você está lá, a chapa está fria, você vai lá com a solda. Então isso você vai ter um choque térmico. Isso pode gerar trincas, né? E pode transformar, talvez ali na ZTA, a microestrutura em martensítica. Mas normalmente, você pode achar até bainita, tá? Mas martensita muito difícil. Muito difícil. Mas não reprovaria não, se você achar alguns traços de martensita, porque material é um negócio louco, né, cara? Às vezes pode ser que você pegando o material lá, tenha alguma surpresa, alguma diferença. Quer ver um exemplo? Às vezes você fala assim, Marcos, mas você está falando de um 516 limpo, né, que a gente costuma dizer, que é um STMA 516 grau 70 limpo. Mas eu posso ter um STMA 516 com alguns elementos de liga residuais, com um pouco mais de resíduo de elemento de liga, ou seja, 0,04, 0,06 de cromo, por exemplo, já vai começar a mudar a sua microestrutura. Então, alguns elementos de liga que não são diretamente do material, mas eles podem mudar sim a microestrutura e aí pode aparecer vestígios de martensita. Mas a martensita não reprovaria, tá? Mas é incomum, como eu disse, beleza? Você deve conhecer, né, Valdésio, metalografia, metalurgia, pelo jeito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Vamos ver, perguntas. Vamos ver a pergunta aqui do Ribeiro. Se detectado poro na solda do espelho por LP, precisa reparar ou apenas registrar em relatório? Ribeiro, cada ensaio tem a sua norma de aplicação. Procure a norma de aplicação do ensaio de LP, certo? A norma de aplicação desse ensaio. Verifique qual é o critério de aceitação da caldeira em si. Isso não vai ser fácil para você, tá? Porque geralmente essas caldeiras não têm documentação de projeto. Talvez ela tenha lá um prontuário reconstituído ou algo assim, mas vai ser difícil. Caso você tenha o prontuário do fabricante, aí você vai lá no prontuário do fabricante, verifique qual é o critério de soldagem para essa região. Geralmente eles te dão lá o critério, que seria um item do código ASME. Aí você vai lá no código ASME e verifica qual que é o critério de aceitação e qual os ensaios que você precisa. Se, por exemplo, a junta for de eficiência de junta 7, por exemplo, 0,7, tem que fazer LP. Tá, se tem que fazer LP, aí você vai ver qual é o critério de aceitação para o LP em solda. Se lá, geralmente, pelo que eu me lembro, tá, eu não sou formado em LP, eu já fiz muito, sou qualificado, mas não sou certificado em LP. Imagina que quando você tem lá poros alinhados, você tem que reprovar. Quando você tem poro que você tem uma mancha muito grande, aí tem o diâmetro da mancha, né? A norma do LP, o procedimento, ele já vai falar, olha, manchas acima de 5 milímetros de um poro, por exemplo, você tem que reparar porque a profundidade dele está muito alta. Então, poros alinhados, sempre você vai ter que reparar. Agora, se for um poro pequeno, que a mancha deu, sei lá, a mancha está do tamanho do poro, cara, não precisa nem relatar, na verdade. Você não precisa nem colocar lá que apresentou poro. Agora, dependendo do procedimento, do processo, né? Aí sim, se lá, por exemplo, no procedimento do fabricante, no procedimento do LP, tiver que essa solda tem que ser isenta de defeito, aí, meu irmão, todos os poros você tem que reparar, beleza? Espero ter ajudado você aí, cara. Eu costumo fazer partícula magnética, cara. Partícula magnética eu acho mais confiável nesses ensaios e é mais fácil a preparação, tá? Vamos ver aqui, ó. Existe limite para tamanho de grão? Ó, que legal essa pergunta aqui, ó. Falei que o Valdésio conhece as coisas aí, ó. Tá vendo? Tô falando que o homem entende. Existe limite para tamanho de grão? Você deve saber já a resposta, né, Valdésio? Existe sim, gente. Tamanho de grão, 6 ou menor, tá? E quando eu falo 6 ou menor, é de 6, 7, 8, aí a STME 112, ó, tô bom de memória ainda, hein? Ó, a STME 112, ela que dá as diretrizes e classifica
tamanho de grão de aço. Então lá você vai ter lá, por exemplo, tamanho de grão 00 é desse tamanho. 1 vai diminuindo, 2, 3, 4, 5 e aí vai ficando menor. Então o recomendável é de 6 ou menos. De 6 para 7, 8, 9. Se eu não me engano, naquele laudo, eu que laudei lá, tá? Porque minha formação é metalurgista. Eu que laudei lá, eu coloquei lá que estava menor de 6 ou 7, 6 e 7 ou 7 e 8, se eu não me engano. Então estava aceitável. Se o grão tiver muito grosseiro, isso também dá indício de que houve um superaquecimento ali. Houve alguma alteração de temperatura que gerou esse crescimento de grão. Então, realmente, você tem razão. A aula, né, Valdésio, ela não foi assim. O que eu quis ensinar nesse curso de 3 horas aí, vocês perceberam que deu aí uns 50 minutos na primeira aula, a segunda aula deu 1 hora e a terceira aula deu 1 hora e 10 mais ou menos de treinamento. Então, se você pegar aí essas 3 horas de treinamento, eu acredito que foi muito bom, muito bacana, justamente pelo fato de que eu dei um apanhado geral, né? Se a gente for entrar em detalhe, como eu faço nos treinamentos, né, nos meus treinamentos, realmente existe, o curso de alta performance, por exemplo, ele tem 36 horas, né? Então é realmente uma imersão aí dentro da NR13. E aí eu estou programando alguma coisa aí sobre metalografia, sobre análises, que é para realmente fortalecer isso daí, né? Quem sabe na próxima vez o gratuito não vem aí com uma análise metalográfica. Só que restringe muito, né? Esse treinamento, por exemplo, muitos operadores de caldeira, né, pessoas que trabalham como gestão, né, em empresas, esse treinamento de caldeira, de integridade de caldeira, é muito bom para qualquer um, né? Agora, metalografia, se eu for falar sobre metalografia aqui, eu falei um pouquinho de metalografia no treinamento, né? Expliquei lá por que a gente faz o ensaio, o teste, né, a análise metalográfica, justamente para que vocês entendam. Mas tudo isso aí, imagina que às vezes o profissional habilitado ele não precisa saber tudo, gente. Ele tem que ser um empreendedor, na minha opinião. Na minha opinião, o cara que trabalha com a NR13, vocês que estão aqui, ó, essas 53 pessoas que estão agora me ouvindo aqui, ó, 52 pessoas que estão me ouvindo agora aqui, vocês têm que ser empreendedores. Empreendam na NR13. Deixa aquilo que você talvez não sabe ainda, que é uma parte muito técnica, como metalografia, como ultrassom. Vou ter que aprender a fazer ultrassom e solda para mim fazer uma inspeção de integridade em caldeira? Não, cara, não precisa, pô. Você contrata alguém, subcontrata, é assim que funciona, né? Divide o negócio. Então, você como profissional habilitado, se você é um empreendedor, ou você que não é um profissional habilitado, talvez é um operador de caldeira, que eu tenho alunos que são operadores de caldeira, pra você ter uma ideia, que empreendem. O cara já está, ele me ligou esses dias para falar sobre contratação. Ele está contratando uma vendedora agora para vender para ele serviço, porque ele já quer expandir. Quer dizer, então isso aí mostra o empreendedor que tem dentro da pessoa. Se você é empreendedor, você não precisa nem ser engenheiro mecânico, né? Você pode empreender na NR13. Contrate um engenheiro mecânico. Faça igual eu. Tenho aqui, ó, 2, 3 engenheiros mecânicos trabalhando para mim. E é muito bom isso, porque você ajuda as pessoas e você se ajuda também. Agora, não precisa saber tudo. Saiba, se especialize na NR13. Eu acho que é o principal. Mas obrigado aí pela sua pergunta sobre o tamanho de grãos aí, viu? Vamos ver outro aqui, ó, dele. A réplica metalográfica pode ser usada na avaliação de integridade? Sim, pode sim, tá? Gente, deixa eu explicar aqui, já que ele está entrando nesses detalhes mais técnicos aqui da metalografia. O Valdésio, né? Depois eu queria, manda um direct para mim lá, Valdésio, para nós trocar umas mensagens. Eu quero saber de onde que você é, tá? Imagina que existe a metalografia, como eu mostro lá no treinamento, que é a metalografia de campo, que a gente chama, que é um microscópio portátil. Aqui a gente tem 2, né? Microscópio portátil que a gente leva para fazer a metalografia lá no campo. E aí é um pouco difícil, né? Porque você tem que preparar. A preparação é a mesma para a réplica. Mas o que é uma réplica metalográfica? Existem réplicas metalográficas de 2 tipos. Com acetato, eu já fiz e é muito difícil, cara, porque você não consegue ver. Antigamente, né, não existia tudo
essa tecnologia que a gente tem hoje, celular, por exemplo, a gente não tinha isso. Então a gente fazia o quê? A gente preparava o ponto, fazia um ataque com unital, revelava com acetato, com acetona PA, né? E aí o que eu sempre fiz? Em cada ponto eu tirava de 5 a 10 amostras. Eu tirava várias. Por quê? Porque eu já vi analistas, por exemplo, indo lá, fazia uma de cada. Chegava lá no microscópio, lá não conseguia revelar 3, 4, e aí perdia todo o trabalho. Então, eu revelava 5 amostras de cada ponto. Esse acetato é uma espécie de um acrílico branquinho assim, tá? E aí você usa isso para revelar. Você tem que colocar em 2 lâminas, levar para o microscópio de bancada normal para fazer a revelação. Existe também uma réplica que é por massa plástica, como se fosse uma massa plástica, uma bisnaga que você coloca, você injeta na região. Essa ela fica numa coloração diferente, né? Ela dá uma coloração diferente. Às vezes azul, então você tem que saber também como interpretar, principalmente a fazer o laudo, né? Não é qualquer um que consegue fazer por réplica metalográfica. Por isso que eu faço, né? Hoje eu faço por microscópio portátil, que é bem mais simples e é mais prático, tá bom? Mas pode ser sim, viu, Valdésio? Pode ser, cara. Você tá fera no negócio aí da metalurgia, hein? Vamos ver aqui. Eu fico respondendo essas perguntas aí porque eu gosto, hein? Não consegui acessar a prova, fica sempre na mesma página do Simpla. Cara, vocês têm que entender como que funciona esse negócio do Simpla aí, hein? Preenche todos os dados lá do Simpla para que ele prossiga. Faça do jeito que está mandando lá. Como eu recebo a prova, já fiz o cadastro, vai receber. Ó. Ótimo curso, Marcos, obrigado. Hélio, obrigado, Hélio. Essa pergunta aqui é uma pergunta que veio no direct. Alguma dica para quem está começando agora como inspetor de equipamentos? Cara, tá começando agora, tem que estudar bastante, viu? Faça todos esses treinamentos aí que eu estou entregando para vocês aí gratuitamente. Procure na internet. Eu sou um cara que 2 horas por dia eu uso para estudar. E olha que eu já estou há mais de 20 anos no ramo. Então, se você quer ser um bom inspetor de equipamentos, um bom profissional, quer empreender no negócio, estuda, estuda muito. Mas não fique só no estudo, tá? Porque eu vejo aí, muita gente tem lá, se gaba, né? Nossa, eu tenho 70 GB de material. Cara, e daí que você tem 70 GB de material no HD? Se você não conseguir consumir isso, meu irmão, você não vai conseguir nunca atuar de forma correta. Então você tem que ser específico nos seus estudos, tá? E pontual. Seja específicos e pontual. Depois eu vou escrever isso, tá? Essas aqui do card eu vou responder depois no direct, como eu sempre faço. Acabei colocando o dedo aqui sem querer. Vamos ver aqui, ó. Inspeção pode ser parcial ou total. Vamos ver aqui essa aqui do Jadson. Inspeção pode ser parcial ou total. Cara, será que você está falando de inspeção de caldeira, inspeção de integridade? Depende. Se você começar uma inspeção parcial, o que eu entendo seria o seguinte: você tem lá 5.000 tubos na parede d'água dentro da fornalha de uma caldeira. Eu posso medir um e pular um, aí seria 50% do total. Pode, não tem problema. Só que a responsabilidade, claro, vai ser sempre sua. Só que imagina o seguinte: você começou a fazer um pula um, aí você começou a pegar medidas diferentes, medidas abaixo da mínima, né? Algumas medidas abaixo da mínima. O que você tem que fazer? Cara, muda a estratégia, faz total, beleza? Essa é uma dica importante aí para vocês, tá, pessoal? Não tem problema fazer parcial desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Vamos lá. Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Henrique, ó o Henrique aqui, ó. Sou engenheiro mecânico em uma das maiores empresas de GLP
e estamos revisando nossos processos de NR13. Cara, legal, se precisar de ajuda aí, ó, entre em contato comigo no direct, viu? Parabéns. Eu conheço algumas empresas aí que trabalham com GLP. Ó, muita gente perguntando de prova, tá? A prova é lá no grupo, tá, pessoal? Tem dúvida, pergunta para os administradores do grupo lá. Vamos ver aqui outra pergunta. Caso aconteça um incidente, acidente ou mudança de layout, preciso fazer o estágio supervisionado também? Cara, boa pergunta. William. Vou falar só o William aqui que eu não estou entendendo o resto. Ó, William, cara, boa pergunta. Não precisa. Quando você tem essas questões, a norma, pelo menos a norma NR13 não fala de estágio supervisionado aumentado, tá? Ou seja, se você já tem o estágio supervisionado, basta essa atualização aí, já é o suficiente pela norma NR13. Agora, se você, como profissional habilitado, entender, ou gestor da sua empresa, tá? Entender que aquilo merece sim um estágio supervisionado de 10 horas, por exemplo, você pode colocar, fica a critério do profissional habilitado. A norma NR13 não fala nada, tá bom? Mas fica a critério do profissional. Dependendo da mudança, eu faria isso sim. Eu faria isso. Eu acho que bem legal a sua pergunta. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é bem legal isso, tá? Beleza? Obrigado aí pela pergunta, William. Deixa eu ver outra pergunta do William aqui. E após o treinamento de reciclagem, caso haja alguma mudança de layout ou incidente, é obrigatório? Tá, acho que é a mesma pergunta, né, William? Vamos ver aqui. Boa noite, como faço para acessar a avaliação do curso? Mesma coisa, gente. É lá no grupo. Siga as orientações do grupo. Siga as orientações do grupo. Marcos, não vai esquecer de enviar o e-book de inspeção periódica, ok? Pessoal, o e-book, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link, eu vou tentar, tá? Não sei se eu vou conseguir. Eu vou colocar o link do e-book na bio do meu Instagram agora. Saindo da live eu coloco na bio do meu Instagram. Porque o pessoal da minha equipe falou que não ia colocar o e-book lá nos grupos, tá? Para não confundir o pessoal que não está assistindo as lives. Porque pra você ter uma ideia, nos grupos tem mais de 3.000 pessoas. E aqui a gente está em 50 pessoas. Então o pessoal não vai entender por que aquilo está lá. Então, Misael, eu vou colocar na bio do meu Instagram. Vou tentar, pelo menos, não sei se o Instagram vai permitir isso, mas eu vou colocar o link para você acessar lá o e-book na bio, beleza? Vou fazer isso, que aí no Instagram eu posso fazer, tá? Vamos ver aqui, outra pergunta. Mas se você, pegando um gancho aqui, ô Misael, ainda, se eu não conseguir, gente, vá lá no meu site, que é www.nr13descomplicada.com.br. Quer ver, ó? Eu vou até mostrar para você aqui, Misael. Eu vou aproveitar. Nós estamos ainda com um tempinho aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. www.nr13descomplicada. Ó, vou virar aqui a câmera para você ver, Misael. Ó, presta atenção aí. Ó, esse aqui é o site da NR13, tá vendo? Ó, www.nr13descomplicado, ó. Tá vendo? Aí você vai ver aqui, ó, o e-book, ó, aqui, cara, ó. Ó, o e-book, ó. E-book, tá vendo? Ó, vou aumentar pra você ver, ó. Download, ó. Downloads e acessos da NR13, ó. E-book. Na hora que você clica... Aí tem, além do e-book, ó, tem também, ó, a minha comunidade no Telegram, que vocês podem participar, tá? Vá lá no meu site, então, você pode participar direto. Tem a calculadora TV, que eu coloquei aqui para o pessoal baixar, e tem também o e-book, ó. O e-book é só clicar aqui, ó. Vou clicar para você ver, ó. Ó, olha lá, na hora que clica, olha lá o jeito que fica, ó. Aí vai aparecer essa página aqui, aí você só coloca o seu e-mail, o seu nome, clica aqui, ó, em concordo, né? E aí você vai receber no e-mail o e-book. Cara, esse e-book é fantástico, meu. Não deixa de ir lá, não, de baixar, não, viu? Vocês entenderam, pessoal? Eu vou de novo aqui, ó. NR13 descomplicada, aí tem isso aqui, que é um vídeo que mostra eu aqui, tem aqui as videoaulas, né? Aqui ó, os treinamentos, os cursos, e aqui é o e-book gratuito, ó. Aqui também tem todo mundo ó, que já estudou comigo, já fez curso. Ó, esse cara aqui que eu falei, ó, esse cara aqui é fera, hein, ó, Iris Pereira.
Gosto dele pra caramba. Gosto de todo mundo, tá, gente? Todos esses caras que estão aqui, ó, todos eles são muito bons. Esse menino aqui também, ó, de BH, muito bom também. Mas beleza, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui então, ó. Vocês viram aí, Misael, não sei se você viu aí o jeito que você pode baixar. Vá lá, cara, no site, a hora que nós terminarmos aqui, já baixa isso aí, cara, é muito bom esse e-book, tá? Vamos ver aqui outras perguntas. Temos 10 minutos ainda. O prazo de inspeção para tubulação. Prazo de inspeção para tubulação de combustível de caldeira deve ser a mesma do equipamento? Cara, essa pergunta aqui não é de agora, né? Eu vou responder ela depois no card. Não, é de agora sim. Ó, não tem relação essa pergunta, mas deixa eu te responder. Quem que é o Rod Reitz? Ó, prazo de inspeção de tubulação deve ser a mesma do equipamento? Então vamos entender, pelo que eu estou entendendo, essa tubulação ela se enquadra na NR13, ela tem pelo menos uma das pontas dela ligada em um vaso, e aí você está perguntando se ela é a mesma do vaso. Sim, se ela só está interligada em um vaso, ela vai seguir a inspeção desse vaso. Agora tem o detalhe de tubulação. Qual que é o detalhe? Quando você faz um plano de inspeção / manutenção das tubulações por sistema, você pode pegar, eu tenho 50 tubulações distribuídas na minha linha, né? E eu vou fazer por sistema todo o meu trabalho, que seria plano de inspeção, avaliação de risco, avaliação de risco, né? E danos previsíveis. Vou fazer todo esse trabalho em cima do sistema, porque é mais fácil, porque todo o sistema vai ser um fluido só, você não vai ter vários tipos de fluidos diferentes. Talvez a pressão é a mesma praticamente, então o que muda às vezes é as categorias dos vasos. Então você pode ter ali categoria de vaso 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Só que no sistema, as tubulações que estão interligando dois vasos de categoria 2, essa tubulação, a inspeção dela vai ser com base na inspeção interna dos vasos. Seria 4 anos. Tá? Então, ó, dois vasos de categoria 2, a tubulação que interliga eles, 4 anos, a cada 4 anos deve fazer a sua inspeção. Porém, imagina que essa tubulação esteja junto num sistema de tubulação, né, num conjunto de tubulação, como eu disse, e você fez um plano de inspeção só, né, uma análise de risco só, uma avaliação de danos e tudo mais, um só. Você tem que colocar a pior situação nesse plano de risco. Então, qual que é a pior situação? Se esse aqui é 4 anos, se você tiver dois vasos de categoria 1 que interligados, aquela tubulação é a cada 2 anos. Então, com base nisso, você diminui tanto os de 4 como os de 5 ou os de 10 para 2 também. Então, você derruba isso para 2. Marcos, mas eu não posso fazer, então, um plano de inspeção, um plano de manutenção para cada trecho? Pode, cara, mas vai dar muito trabalho mesmo. E assim, eu acho que não compensa o crime, porque você vai... Imagina que você tem lá 50, às vezes, eu dei o exemplo de 50, mas às vezes você tem 200 trechos de tubulação. Então seriam 200 planos de manutenção. E seria o seguinte, imagina o seguinte, que todo ano você ia ter que ir lá para fazer meia dúzia de tubulação. A gente já faz de uma vez só e coloca a pior situação, porque realmente é o que é mais seguro, né? Isso não é nem vai ganhar mais dinheiro? Não, vai ganhar menos dinheiro, porque você vai fazer um pacote, você não vai ficar dividindo isso. E imagina se todo ano você for lá fazer 10, cara, você vai ter muito trabalho para gerenciar tudo isso. Então eu sugiro que faça por sistema de tubulação, tá bom? E a norma NR13 permite isso. Espero ter respondido aí, Rod. Obrigado, viu? Bem, falta 6 minutos. Onde está a prova? De novo, sigam as instruções do grupo. Vamos ver se tem mais alguma... Técnico de segurança do trabalho pode emitir responsabilidade técnica ou somente os engenheiros? Para vasos de pressão, somente engenheiros, tá bom? Engenheiros mecânicos. Beleza? Obrigado aí, Dani, pela pergunta.
Mais uma pergunta do Dani aqui. Sobre a espessura mínima requerida, quando não há manual, podemos tentar pedir para a empresa da caldeira? Pode, cara. Às vezes você tem lá uma caldeira, já aconteceu comigo isso. Boa pergunta, viu, Dani? Às vezes você chega no cliente para fazer a inspeção periódica, talvez até. Você chega lá e pede a documentação e ele te entrega alguns relatórios, alguma coisa, mas talvez o prontuário está incompleto, não tem memorial de cálculo. E aí a gente vê, fala assim, nossa, essa caldeira tem 4 anos, 5 anos de uso, né? É uma caldeira nova, considerada nova. Por que você não liga no seu... A gente sugere isso para o próprio cliente fazer isso, tá? Por que você não liga no seu fornecedor, já que você pagou lá, sei lá, 300 mil, 400 mil de uma caldeirinha pequena, ou até milhões de uma caldeira de grande porte, né? Tem caldeiras aí que custa 50 milhões. E aí não vem a documentação correta, o cliente ele pode ligar lá e pedir sim. Eu acho que é até válido, a gente sempre usa esse mecanismo, né? Quando as caldeiras são mais novas. Agora, caldeiras de 25 anos, dificilmente o fornecedor... Às vezes o fabricante nem existe mais, cara. Já aconteceu do fabricante nem existir mais, e aí fica difícil você conseguir isso, mas vale a pena tentar sim. Boa pergunta, viu, Dani? Dani Massaro. Vamos ver outra pergunta aqui do... Deixa eu ver... Alcimar, boa noite, Marcos, parabéns pelo curso, por gentileza enviar também um modelo, deve ser modelo, de par. Cara, nós temos esse modelo de par, né, assim como todos os outros modelos de tudo, procedimentos, tudo, só no curso de alta performance, tá? Porque é algo que tem que ser mais criterioso, mas beleza, obrigado aí pela interação. Vamos ver outra pergunta aqui, caldeirões de alta pressão utilizado nas cozinhas se enquadram na NR13? Acho que é essa a pergunta, se enquadram na NR13? Alguns sim, cara, alguns se enquadram sim. Tá? Tem que fazer o cálculo de produto PV para saber se ele vai se enquadrar ou não. Eu já vi algumas cozinhas aí industriais que tem acho que alguns clientes nossos, inclusive, que tem 2, 3 caldeirões gigantes, né? Não falo caldeirão, falo panela de pressão, na verdade. Umas panelas de pressão gigante que elas são consideradas vasos de pressão. Mas essas aí, elas têm é como se fosse uma autoclave, elas têm uma anticâmara, né? Que faz o aquecimento. Eu acho que talvez esses caldeirões que você está falando deve ser isso mesmo, né? Deve ter uma anticâmara que faz o aquecimento pelo vapor. E aí, se você tem acúmulo de vapor, com certeza você vai enquadrar na NR13, mas faça o cálculo de produto PV. Pessoal, estamos finalizando agora aqui, ó, já deu, o Instagram colocou aqui para mim o reloginho de 1 minuto, olha lá, 1 minuto e 36, 35, vai acabar a nossa live. Então, eu vou ver, eu não sei se vai ter live a semana que vem, eu acredito que sim, eu vou ver com a minha equipe, tá? Ver o que eles querem que eu faça. Eu sei que eu vou mandar aí mais informações para vocês no grupo, amanhã cedinho, já vou mandar mais algumas informações. Nós vamos liberar o grupo para falar, exatamente, vocês vão poder interagir lá. É claro que vai ter um tema específico, que é o curso de alta performance, né? Vocês vão ter um tema específico lá para falar, então vocês fiquem atentos que nós vamos passar maiores informações. Não se preocupem com a questão das provas, porque realmente vocês pode ter problema? Pode, cara. Nós estamos falando em mais de 1.000 pessoas, né, solicitando. Então a gente automatiza tudo. Lembra que se você errar o seu e-mail, se você errar o seu, sei lá, algum código, você não vai receber, meu irmão. Não tem jeito. A gente não consegue fazer na mão isso aí. Nós estamos falando em mais de 1.000 pessoas. Então você tome cuidado na hora de você preencher o seu e-mail, tome cuidado de você preencher os seus dados lá naquele aplicativo do Simpla, né, que é da onde vai vir o seu certificado, porque senão você não recebe. E aí eu não tenho culpa, tá? Então você tome bastante cuidado na hora de fazer os preenchimentos, beleza? E não se preocupe que o pessoal do grupo vai orientar vocês aí quanto a essas questões. Sigam sempre o que está lá no grupo, que vai dar certo, beleza? Forte abraço para todos, bom domingo, bom descanso, tudo de bom e fique com Deus.